Muito boa tarde. Espero que esteja tudo maravilhoso com você. Eu vou fazer essa aula gravada para trazer para vocês sobre o planejamento estratégico anual. Eu ia fazer essa aula ao vivo, só que por um problema entre a cadeira e o computador, eu resolvi gravar. Tem que, para eu poder compartilhar a tela com vocês. Aqui pelo Zoom, para mim fica mais fácil, porque eu fui fazer lá pelo YouTube e não deu muito certo, eu não consegui fazer a configuração. Então, eu vou fazer aqui gravado para ensinar para vocês os conceitos, o que que é o planejamento estratégico, o que que precisa ter nele, o que que é essencial. E eu não sei quanto tempo vai dar de aula aqui, mas se ficar muito longo, eu vou dividir aqui em duas aulas. Porque, além da parte conceitual, da parte mais, como que fala? Fugiu a palavra aqui. É da parte mais assim dos conceitos mesmo e da parte conceitual, eu quero montar um planejamento aqui, mesmo que pequeno, montar ele aqui com vocês na aula. Já a parte prática mesmo, para vocês entenderem, para vocês verem como que é um planejamento e como que eu costumo fazer aqui na Solfim, tá? O da Solfim eu não fiz ainda, eu vou fazer nos próximos dias, provavelmente na semana que vem, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas sobre o planejamento estratégico. Então, eu vou começar trazendo aqui a questão dos conceitos mesmo. É, E o que que você pode obter com esse planejamento? Então, primeira coisa, com o planejamento, você vai ter muita clareza do que você pretende fazer no ano que vem dentro do seu negócio, de como que você vai fazer. O planejamento estratégico, ele vai te dar um caminho de como que você vai conduzir o seu ano dentro do seu negócio. E vale lembrar também que dá muito, tá, para você fazer um planejamento estratégico para você enquanto pessoa física. Planejamento mesmo, estratégico enquanto pessoa física, eu não costumo fazer. Mas aqui no meu celular eu tenho anotado várias metas, coisas que eu quero fazer para o ano seguinte e tenho aprendido para minha pessoa física a cada ano eu fazer essas anotações um pouco mais claras e um pouco mais detalhadas para que a minha mente entenda de fato o que eu quero para mim o ano que vem. Então, a gente pode trazer esse conceito de clareza também para o planejamento do seu negócio, tá? Então, o que que você vai aprender aqui nessa aula? A parte teórica, a parte de conceitos e na parte prática eu vou trazer o passo a passo para você montar um planejamento estratégico e vou ver se eu consigo trazer uns exemplos aí para ficar mais fácil, tá? Então, primeira coisa, o que que é um planejamento estratégico? Ele é um conjunto de decisões que vai direcionar o seu negócio por um ano. Você vai ver aí na prática que tem gente que gosta de fazer o planejamento estratégico para o trimestre, tá? Então, nesse caso, a gente está aqui agora em dezembro. Se você fosse fazer o planejamento estratégico pro trimestre, você iria fazer apenas para janeiro, fevereiro e março. Aí, quando chegar lá em março, você faz o planejamento para o próximo trimestre. Quando chegar no final do próximo trimestre, você faz o para o outro trimestre e assim sucessivamente até acabar o ano. Só que, particularmente, eu, Yara, prefiro fazer para o ano inteiro, dividir as execuções por trimestre, dividir ali as minhas metas por trimestre, para que eu consiga ter uma visualização do ano todo, do meu geral mesmo, do que eu vou precisar para o ano inteiro. E aí, a cada trimestre, eu vou focando naquilo que eu separei para o trimestre, tá? Porque se você fizer o planejamento apenas para o primeiro trimestre,
Você vai ficar vago para o resto do ano e você não vai ter muita noção, não vai ter muita clareza do restante do ano. Então, eu sou a favor de fazer para o ano inteiro, e aí as execuções você vai determinando o que que você vai fazer em cada trimestre, tá? E para que que o planejamento serve? Para você ter foco, para você saber onde é que você vai botar a sua energia, para você evitar desperdício, para às vezes, gente, ó, coisa assim, para mim, o planejamento estratégico, ele é o caminho, ele é a bússola, ele é o que vai te dar o direcionamento, tá? E o que que acontece? Tem coisas que você vai fazer no seu negócio que eu acho assim, coisas não, acho que tem muita coisa. Você não vai fazer isolado. Você vai fazer, vamos imaginar que você quer ali um determinado ponto. Vamos supor que você quer trocar sua fachada. Só que você não pode simplesmente ir lá e trocar a fachada. Talvez, tá? Só um exemplo. Talvez, para você trocar a fachada, você vai precisar trocar a iluminação. Só que para você trocar a iluminação, às vezes você precisa trocar boa parte da fiação do seu negócio lá da parte elétrica. E aí percebe que antes de você trocar a fachada, você vai precisar resolver algumas coisinhas antes. E por que que eu gosto muito do planejamento? E, gente, quando eu falo planejamento, eu não tô falando de nada extremamente robusto, de nada extremamente mirabolante. Mas o que que ele me dá a clareza? Se eu já sei que para trocar minha fachada eu preciso resolver a parte elétrica antes, ou eu preciso resolver a parte do telhado antes, eu não vou botar para eu trocar a fachada lá em janeiro. Se eu for executar alguma coisa nesse sentido em janeiro, eu vou botar em janeiro para arrumar o telhado primeiro. Se eu já sei que provavelmente eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, em janeiro eu boto lá para trocar o telhado. Março, eu boto lá para trocar toda a fiação e parte elétrica, porque eu quero colocar uma iluminação bem top lá na fachada. Aí lá para abril é que eu vou botar lá a minha meta para trocar a fachada. Então, à medida que você faz o planejamento, você vai tendo essas clarezas. E um detalhe extremamente importante. Eu falei que o planejamento é uma bússola, e de fato ele é. Por quê? Às vezes, quando você vai começar o ano, quando você vai começar a executar, você percebe que você consegue fazer no mesmo mês o telhado e a parte elétrica. E aí você pode antecipar a fachada. Mas pode ser que quando você for trocar o telhado lá em janeiro, nesse exemplo aqui que eu tô dando, você vai descobrir um outro problema que você vai ter que resolver primeiro, para depois trocar a fiação, para depois chegar na fachada. E aí você vai ter que fazer a fachada um pouquinho depois do que você tinha programado. Então ele é a bússola, porque às vezes no meio do caminho das execuções, você vai descobrir que ou você pode antecipar aquela programação, ou você vai ter que postergar. Então, o planejamento estratégico ele é a bússola. E, gente, eu já faço planejamento estratégico, eu não sei de cabeça, mas deve ter pelo menos, eu ia falar 5 anos, mas eu acho que a primeira vez que eu fiz planejamento foi em 2019. E aí, o que que acontece? Eu já fiz planejamentos muito bons, muito robustos, eu já fiz planejamentos muito simples, e confesso também para vocês que eu já fiz planejamento meia boca. Só que em todos eles, não é, gente, que um planejamento meia boca precisa ser o seu padrão, tá? Mas esquecendo aí o planejamento meia boca, vamos pensar num planejamento simples e enxuto. Mesmo que seja um planejamento extremamente simples, extremamente enxuto, enquanto empresário, enquanto empreendedor, você precisa fazer. Abomine da sua vida iniciar o ano do seu negócio sem saber o que que você vai fazer, sem saber para onde ele vai. Sem ter meta de venda, sem ter meta de gasto, de despesa e de custo, sem ter meta de nada, tá? Abomina. Você não pode começar o seu ano
sem ter um planejamento no seu negócio. Por mais simples e por mais enxuto que ele seja, tá? Não seja esse tipo de empresário. Então, eu vou te falar aqui o que eu considero que seja os elementos obrigatórios, o que é essencial mesmo para você fazer um planejamento estratégico. Se você Yara, eu não quero fazer esse tanto de coisa. Eu vou te falar aqui o que que eu não abandonaria em um planejamento estratégico, tá? Então, eu separei aqui 10 tópicos que eu considero muito importante. O primeiro deles é você escrever um diagnóstico. Isso é uma coisa simples, mas eu vou te explicar mais detalhado. De onde você está, do que aconteceu no seu ano, quais foram os gargalos, o que que assim não funcionou muito bem. Por quê? Você precisa saber onde é que você está. Segundo, você escrever os seus direcionadores. Ou seja, o que que você gostaria de resultado para o seu negócio ano que vem? Ah, eu quero expandir, eu quero abrir franquia, eu quero abrir uma filial, sei lá. E aí, esse direcionador, você pode pegar ele como uma meta macro, tá? E nessa meta macro, não saia criando 50 metas, não, tá? Tenha Pense, cria aí de 3 a 5 metas macro para o seu ano de 2026 dentro do seu negócio, ok? Não inventa muita meta, porque senão, vamos combinar que você é só um, no máximo dois, porque você vai ter um sócio, ou três. Vai ter coisa que você não vai poder incluir a equipe, vai ter que ser você para executar. Vai ter coisa que você vai ter que incluir a equipe, mas você vai ter que direcionar, você vai ter que treinar. Então, quanto mais meta você colocar, pior vai ficar, porque aí menos você vai conseguir executar por causa da quantidade de coisas. Então, pensa aí de 3 a 5 metas macro para o seu negócio o ano que vem, que é o ano de 2026. A outra coisa que é muito importante, que é o conceito das metas SMART. O que que você vai fazer? Pegar essa meta macro e a gente vai dar uma destrinchada nelas com detalhe. Ah, para essa meta macro, eu preciso realizar 5 metas micro para eu alcançar essa meta macro. E aí, essa meta micro, a gente vai escrever elas com um pouco mais de detalhe. Para quê? Para o seu cérebro, para sua mente, entender exatamente o que é que precisa ser feito, quais são as suas metas, tá? O outro ponto muito importante são as prioridades de cada trimestre. Então, dentro da meta macro e das metas SMART, a gente vai definir o que que é prioridade para cada trimestre, tá? Outra coisa aqui que eu separei, que eu acho de todos, pessoal. Se você falar assim para mim, Yara, eu só posso executar um, eu tô com tempo para executar só um, o que que eu faço? Orçamento financeiro mesmo. Você vai pegar ali suas receitas, você vai colocar a meta que você quer faturar em cada mês, com cada serviço, cada produto que você tem. Você vai criar ali, fazer uma lista de todas as suas despesas e vai colocar uma meta de gasto para cada despesa, para cada custo. Você vai colocar um orçamento, mais ou menos, o que que você vai gastar com férias de funcionário, o que que você vai gastar com décimo, o que que você pretende gastar de água e energia no seu negócio, o que que você pretende gastar com software, o que que você pretende gastar com comissão de funcionário, o que que você pretende gastar com cada coisa. Por quê? À medida que o ano for acontecendo, que você for fazendo o seu financeiro ali, lançando o que foi pago,
que foi recebido, o que que aconteceu assim na sua operação financeira, você vai ter uma base comparativa se o que você queria faturar, se você faturou, se o que você queria gastar com aluguel, se você gastou. E aí, quando chegar lá em dezembro de 2026, quando fechar o ano de 2026, você vai conseguir comparar o que que aconteceu no financeiro do seu negócio, se você conseguiu atingir a sua meta de orçamento. Então, vamos imaginar que a sua meta de faturamento era 20 mil por mês, mas você faturou só 15. Você tendo essas informações do orçamento, você vai conseguir entender, pensar, encontrar o que que aconteceu, do porquê que você não atingiu essa meta. E a mesma coisa são os gastos. Ah, eu tenho de gasto, previsão ali, orçamento para eu gastar 5 mil reais de brinde para cliente no ano inteiro. Mas eu gastei 20. O que é que te fez gastar 20 mil de brinde por mês, se a sua por ano, se a sua meta era 5? E aí é onde você vai pensando se você enfiou os pés pelas mãos, se você tomou decisão errada, o que que você fez? Porque um motivo vai ter para você ter gastado 20 mil com brinde ao invés de 5, tá? Então, se você falar para mim, Yara, eu só consigo fazer uma coisa nesse planejamento, você vai fazer o orçamento, tá? Você precisa definir os responsáveis, porque talvez você não vai ser o responsável por executar tudo, e aí você precisa definir os responsáveis para você saber quem você vai comprar, cobrar. E o outro ponto vai ser você definir uma agenda de como que você vai acompanhar esse planejamento. Se vai ser uma vez no mês, você vai olhar esse planejamento para ver o que que tá fluindo, o que que não tá. Se vai ser a cada 15 dias, se vai ser a cada 2 meses, enfim, vai ser você definir como é que você vai acompanhar esse planejamento, tá? Então, pessoal, o planejamento estratégico, ele é muito importante por causa disso, tá? Ele vai ser a sua bússola, ele vai te ensinar como que você vai acompanhar as coisas, ele vai te mostrar como que você vai acompanhar tudo. E vamos combinar. Você vai iniciar o ano tendo um direcionamento melhor do seu negócio. Não vem falar para mim que você tem tudo na sua cabeça, porque eu tenho certeza que você vai esquecer de alguma coisa, vai zicar em algum momento, você vai se preocupar com alguma outra coisa e você vai esquecer o que estava planejado na sua mente, tá? Então aqui a gente tem exatamente 18 minutos de aula. Eu vou gravar uma aula 2 e aí eu vou entrar na parte prática com vocês, tá? Que acontece para você fazer esse planejamento? Vou pegar ali a parte do orçamento. Tem sistema financeiro que tem lá o módulo de orçamento, que você consegue colocar suas previsões de gastos para o ano todo, mês a mês, para que, à medida que você for fazendo o financeiro ao longo do ano, o sistema já vai puxando para o módulo de orçamento o que que de fato está sendo gasto e recebido para você gerar esse relatório de acompanhamento no final do ano. Se o seu sistema de financeiro tem esse tipo de módulo, ó, maravilha. Mas se ele não tem, usa o Excel, tá? Usa para você colocar as partes que são escritas, usa o Word, usa o Trello. Sei lá, ferramenta não vai faltar, tá? Então, aqui na parte prática, eu vou usar com vocês o Excel e o Word mesmo, para ficar mais fácil, mais prático. Mas onde você vai colocar, vai do que você tem acesso aí de ferramentas, mas você precisa pensar em uma ferramenta que vai ficar fácil de você fazer esse acompanhamento, tá? Não vai me botar esse planejamento num lugar aí que você não vai ter acesso depois, ou que vai ser um acesso que vai ter dificuldade, porque senão isso vai te atrapalhar. Então, na dúvida, vai no Excel mesmo, vai no Word, não inventa muita moda, não. Mas se o seu sistema tem módulo tanto para a parte do orçamento, quanto para você escrever lá e anotar a parte que é
que precisa escrever, faz lá no sistema para ficar mais prático, tá? Então, eu vou finalizar aqui exatamente 20 minutos de aula teórica e vou gravar aqui a parte 2 com a execução para vocês verem como que eu faço. Então, até a aula 2, te espero.